Ser humano é violento? Por natureza? Ou o ser humano é gentil e amoroso por natureza? Somos gentis ou violentos conforme o contexto. O ser humano pode ser tanto gentil quanto violento. A sociedade hoje, ela é mais violenta porque, de certa forma, a violência ela acabou se legitimando como um instrumento de superação de conflitos. Nossa sociedade é mais violenta porque ela acabou incorporando esse modelo da dominação como o modelo de organização das relações sociais, sejam entre pessoas, sejam entre homens e mulheres, nas relações da família ou nas relações das instituições sociais, na relação entre patrões e empregados e assim por diante. A violência como um pedido de ajuda, às vezes a violência como um grito, a violência como um meio, não é, de impor ao outro que é mais frágil o seu desejo, a violência como um meio de tirar do outro aquilo que eu quero para mim. E isso tem um preço. Tem um preço para a vítima, mas também tem um preço para aquele que é o ofensor, para aquele que é o perpetrador da violência. Todo mundo acaba perdendo porque a violência em si, ela fere a dignidade humana de todos. Então, esse mal-estar também é fruto dessa ferida na dignidade, né? A nossa dignidade, ela tem sido colocada em segundo plano. O mito que funda a nossa sociedade não é o da dignidade, não é o do direito, não é o do valor da vida, né? Acho que a gente tem que reconhecer que o mito que funda a nossa sociedade hoje é o dinheiro. Que a gente passa a maior parte do tempo pensando e trabalhando no sentido de ganhar mais dinheiro, de sustentar, não é? Nossos desejos de consumo, nossos desejos de alimentação, de lazer, de cultura. Eu acho que a vida tem sido colocada em segundo plano, mesmo no campo da saúde, não só da educação. E isso tudo traz reflexos em todos os níveis. A opressão que existe, a violência que existe no sistema educacional que está colocado, em todos os âmbitos, na família, na escola, em outras instâncias, é para que a gente seja distraído ou seduzido a ser aquilo que nós não somos. Todo o currículo está formado, ou o mundo do trabalho, o mundo do êxito profissional, está colocado de uma certa maneira para a profissão da moda, para aquilo que dá dinheiro, para aquilo que vai ser mais fácil. Não pensa muito no assunto, faça uma carreira genérica e depois você vai descobrindo quem você é. Você não descobrirá quem você é, se você não prestar atenção naquilo que a tua curiosidade mais espontânea te dirige, um certo tropismo natural, que você não faz força para gostar, aquilo que você poderia passar muito tempo fazendo sem perceber a hora, aquele privilégio de fazer o que gosta e gostar do que faz, né? Ter uma certa dificuldade de separar aquilo que você... Será que você está trabalhando ou você está se divertindo? Que momento é o momento do prazer e que momento é o momento do trabalho? Quando isso acontece, talvez você esteja no momento mais equilibrado de descoberta de você mesmo. E esse sistema educacional parece que ele está formado para que isso não ocorra, de que não haja a sua individualidade. Há aquilo que se encaixa no mundo. Como é que você melhor serve ao mundo? Como é que ele te dá a chance de você ser algo servil, que vai encaixar melhor no que o mundo espera de você. E o que o mundo espera de você provavelmente não é você mesmo, é outra coisa.
E no mundo das escolas, particularmente, mas não só neles, na família também, no Estado, no governo, no exercício de poder, eu fico me perguntando assim, qual é o intervalo seguro ou equilibrado o suficiente em que a gente não exerce esse discurso de poder para não ser violento, se ele vai para um limite de passividade, de silêncio, é quase que uma alienação. Se ele exerce qualquer grau de discurso, de condução, de comando, ele vai para o mundo autoritário, ele exerce um certo poder, né? Então, como é que pode se praticar a não violência entre o limite do silêncio e o uso das palavras, né? A prática da não violência, né, como um princípio organizador das relações humanas, né, ela necessariamente tem que abraçar a questão do conflito. Temos muitas dificuldades de lidar com os conflitos, de aceitar os conflitos, de reconhecer a importância e o valor dos conflitos como um estímulo ao aprimoramento social, da convivência, das instituições. Não existe sociedade sem conflito. O X da questão é como lidar com o conflito. Você vai lidar de uma forma violenta, usando o poder para obrigar o outro à sua vontade, ou você vai entrar num campo dialógico. Reconhecer o direito do outro a uma posição diferente da sua é pré-condição para qualquer processo dialógico, que sempre vai ser construtivo no sentido de que, bom, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e como que a gente vai juntos pensar em estabelecer um acordo? Como nós vamos negociar? Quer dizer, provavelmente cada uma das partes vai ter que sacrificar parte do seu desejo, do seu posicionamento para isso. A gente tem uma representação da violência geralmente positiva. Nossos heróis são violentos, né? Nossos heróis são viris, né? Vencem as batalhas. Eles não vencem as mesas de negociação, assim. Eles não são mediadores. Então, é uma confusão. Claro, é uma confusão que está a serviço de muitas coisas, né? Não é uma confusão que não tem uma história, né? Essa sociedade da dominação e da violência, essa cultura da dominação e da violência, ela é socialmente construída, né? E fazemos parte, né, dessa história. O mundo é violento. A segurança, e não estou falando apenas da segurança pública, a segurança no sentido psicológico, a segurança no sentido existencial, a concepção de uma filosofia moral, onde cada um de nós tenha realmente convicções sólidas de como viver a vida, qual é a melhor maneira de viver a vida, o que a educação pode fazer com relação a isso. O tempo no mundo contemporâneo é extremamente violentado. Ele é violentado pelos meios de comunicação, pela maneira como as crianças e os jovens são ensinados a viver, sem refletir muito sobre onde colocam o próprio tempo. Num certo sentido, até a própria tirania com que o sistema escolar e o sistema educacional impõem o uso do tempo, sem perguntar às pessoas onde elas gostariam de colocar o próprio tempo.
Quando você se apropria do tempo de outra pessoa, você se apropria da vida de outra pessoa. Porque tempo é vida e vida é tempo. Não perguntar às crianças e aos jovens o que eles acham do que nós fazemos com o tempo deles é uma questão central. Num certo sentido, o escândalo, o susto, a perplexidade que surge quando um filósofo, como é o caso do Marcelo, reflete sobre por que será que nós educamos há tantas décadas e nunca passou pela nossa cabeça perguntar para uma criança e um jovem se nós nos apropriamos do tempo dele de uma maneira que ele concorda. E presumir que uma criança e que um jovem não têm condições de opinar a respeito da própria vida. Essa é uma presunção violenta. Essa é uma presunção muito violenta. E, curiosamente, ela se tornou tão violenta que atingiu o máximo possível da violência, que é o esquecimento. Ela se tornou inconsciente. Para a nossa sociedade, se apropriar do tempo da criança e do jovem é banal. É tão violento que não se coloca mais. O poder e o significado que a gente coloca nas relações de poder, eles estão nos determinando, eles estão produzindo em nós aquilo, não é, que a gente coloca no mundo, aquilo que a gente projeta no mundo, né? Então, se a gente vai falar da escola, é óbvio que a escola ela vai expressar todas essas questões de uma maneira intensa. O ser humano é vulnerável. Existem certos grupos humanos que são mais vulneráveis. Essa vulnerabilidade humana vai aparecer nas minorias, se uma criança é imigrante, se ela é negra numa escola que predominantemente as crianças são brancas, ou ao contrário, se ela é branca numa escola que predominantemente as crianças são negras, se ela tem uma tendência a ser homossexual. Quer dizer, como que a gente lida com essas diferenças? Muito mal, em geral. De uma forma intolerante. Então, a questão do bullying, o preconceito, a marginalização, a solidão, né, que muitas vezes a gente observa nas relações entre as crianças na escola. Então, tudo isso vai afetar o desenvolvimento das crianças e também da função da escola enquanto produtor desse desenvolvimento. Eu acho que é triste, né? Para algumas crianças talvez seja desesperador, não é? Viver num mundo que não é capaz de ouvir suas necessidades, que não é capaz de interagir com elas, que não é capaz de buscar soluções mais criativas para os problemas, né? Eu acho que as crianças acabam perdidas. Olhar para isso não é nada confortável, eu acho. Não traz conforto. Então, eu acho que a gente precisa de uma série de mecanismos para desviar o nosso olhar, para anestesiar o nosso olhar,
para olhar para o lado, para olhar para outra coisa. E isso também tem um preço, essa experiência da ilusão, né? O do uso dos psicotrópicos, né? Como um mecanismo de aliviar o sofrimento, mas não exatamente de enfrentamento das questões de uma forma objetiva, mais saudável. Né? Então, é um processo de alienação. Talvez o nosso preço seja a alienação. A prática da não violência, não é? É muito mais do que a prática da tolerância. É uma prática que olha para si e olha para o outro e entende que ali existem humanos, né? E que esses humanos são diferentes, eles têm necessidades, mas as necessidades são compartilhadas, não é? E que a gente pode construir junto um campo onde essa convivência é possível e necessária. Como recuperar, né? Como reparar, como encontrar talvez um caminho, uma avenida, né? Ou os caminhos, ou as avenidas que levem de novo a gente ao mundo da vida, do sentido, né? Um mundo que a gente possa realizar essa potência que a gente carrega, né? Que a gente recebeu de presente desde que a gente nasceu, que a gente veio para esse mundo, né? Esse é o desafio. Essa é uma perspectiva, né? De nos reconduzir a nós mesmos, de reencontrar o outro, de reencontrar essa dimensão coletiva, né? Do destino da humanidade, né? Eu acho que a maior parte do tempo, a impressão que eu tenho, que eu carrego, é de que, na verdade, a gente está reproduzindo tragicamente um destino doloroso, buscando saídas onde não vamos encontrar. Assim. Então valoriza-se a diversidade, a sustentabilidade, a localidade, mas pratica-se a globalidade, valoriza-se a originalidade, mas pratica-se a generalidade, né? A repetibilidade. E a questão sempre surge é se há uma teoria da conspiração de que alguns grandes líderes, alguns demônios no mundo são os que fazem todos de marionetes e as pessoas então seguem esses líderes ocultos, né? Seja isso uma coisa mais mística, assim como de fato daimons, né, controlando a humanidade, ou algumas figuras humanas, né? Não há um conjunto de seres humanos que são suficientemente maus e poderosos para controlar os outros.